Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Já aproveita aí, já clica e já se inscreve e vai lá na rede social, no nosso Instagram e também segue a gente para você acompanhar todos os nossos episódios que nós temos aqui diariamente para você. Vamos falar de coisa boa, de sustentabilidade, de ecologia, de barro. Nós temos eu até brinquei com ele aqui antes, nós temos um João de Barro cuiabano, trabalho lindo que você vai conhecer comigo e que, olha, é bem futurista, viu? Mexe com barro, mas eu creio que é muito futurista, que essa questão nossa do calor, que pode ser uma solução aí para as residências no futuro, e eu acho que ele vai ficar milionário, porque ele está sendo aí um dos pioneiros. É o nosso artista plástico e engenheiro civil, o Felipe Sancho. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Olha, que alegria receber você. Eu me deparei com o seu trabalho no noticiário, eu fiquei encantada assim, com a sutileza do seu olhar em relação a barro mesmo, barro vermelho, perfeito. A terra mesmo. Quando você era pequeno, você já gostava de brincar com terra ou não? Pois é, acho que toda criança, né, tem um pouco dessa vivência com a terra, como primeiro brinquedo ali, mas eu fui perdendo um pouco desse contato, né, ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, a gente vai perdendo um pouco desse espírito de brincar, né? Mas isso acabou retornando depois na minha trajetória profissional. No fim da minha formação como engenheiro civil, eu já estava buscando algumas soluções técnicas mesmo para a questão dos resíduos, né? Da sustentabilidade na construção civil. E aí foi aonde eu reencontrei com a terra, já como um material, como uma solução técnica para essa questão. E aí, ao longo desse contato, desse novo contato, é que eu fui mergulhando, aprofundando nessa relação e renovando, né? Recuperando essa relação mais lúdica também, a relação mais artística, expressão, e aí juntando as duas coisas, né? Usando o material tecnicamente também para soluções de construção e desenvolvendo a parte artística, descobrindo esse lado, né? Porque eu fiquei olhando seu Instagram assim, por exemplo, a gente tem aí até um vídeo, eu fiquei impressionada porque quando eu vi seu trabalho, eu falei, nossa, esse cara deve usar, sei lá, ferramentas sofisticadas, laser, né? Porque é muito sutil, muito delicado esse trabalho. Sim. E aí, quando eu fui ver, eu vi você peneirando terra e eu acompanhei você nas redes sociais, vi você realmente água e terra, como a gente está vendo aí. Fala um pouco, Felipe, do processo, como que é feito. Sim. Eu gosto de fazer todo o processo, né? Desde a fonte, ter essa convivência. A natureza, de fato, é a minha fonte de inspiração, né? Então, eu acho muito importante estar ali desde o princípio. Esse processo de peneiramento, de beneficiamento também, ele já me dá parâmetros técnicos para entender o comportamento da terra que eu estou utilizando. Então, toda a fase do processo, ela tem sua importância, né? Então, é por isso que eu gosto de fazer o processo desde o início, desde a fonte. Você lembra desse aí? O que era esse processo? Esse foi um processo de beneficiamento que eu estava usando para fazer essa última obra, que foi a da matéria que você viu lá na Levita, né? Então, eu vou escolhendo a cor da pigmentação e durante esse processo mesmo, já de início, eu já estou pensando no conceito da obra, qual é a história que eu estou contando, quais as formas, né, que o projeto, o conceito daquele projeto ou daquela pessoa para quem eu estou criando a obra traz. Então, todo o processo ele é muito vivo, assim, ele me permite fazer esse mergulho, né, na natureza daquilo que eu quero contar, daquela história. E vou escutando a terra ali também, né? Porque ela é o material que vai contar essa história, né? Que vai expressar tudo isso. E me fala uma coisa, você liga para empresa de barro e pede, quero tantos caminhões de terra, ou você vai garimpando no local? Como que é feita essa escolha do barro? E eu vi que você falou de pigmentação também. Sim. Porque eu já vi em algum trabalho seu, um trabalho do barro mais claro, esse aí já mais avermelhado, um mais vermelho, mais assim, mais fosco, quer dizer. Sim. Eu procuro trabalhar os contrastes, né, de cor. Aqui tá mais claro, né? Isso, essa é uma argila mais clara. Essa é a argila. É a terra natural, né, e aí eu busco tirar dela... Me ajuda aí, Felipe, que eu não entendo. Sim, eu busco tirar dela a argila, né, como material ligante, né, e aí eu faço o equilíbrio dela com a argila, mas é basicamente, com a areia, desculpa, mas é basicamente argila mesmo. E
E aqui no perímetro urbano é um desafio maior eu poder tirar a terra de qualquer lugar, né? Então eu procuro as empresas que fazem corte de terraplanagem, eles já sabem, né, os contatos que eu tenho, qual é o perfil mais ou menos argiloso da terra que eu procuro. Então eu faço uma reserva lá na minha usina de algumas cores diferentes, de algumas terras diferentes. Mas quando eu vou fazer trabalhos em pousadas, em lugares mais rurais, vale a pena eu já conseguir extrair esse material do próprio local mesmo, né? Felipe, aproveitando aí que o Wellington soltou o balcão, né? Você até me falou que isso é um balcão. Onde que é esse balcão tão lindo? Esse é na Cafetaria Tel. É um balcão feito numa estrutura de gesso também. Tem gesso aí? Tem. Eu consegui fazer essa adaptação técnica para que a terra pudesse revestir materiais de diversas qualidades, assim, né? Alvenaria, gesso, até mesmo as telas que eu desenvolvo também. Ela é feita com terra em cima do material da tela mesmo, né? Por exemplo, esse vermelho aí que eu falei pra você, que é um fosco, né? Isso, é um material... Isso aí você não pintou, o barro é assim. É a própria pigmentação do barro. Às vezes eu posso adicionar, né, um pigmento para clarear, para trazer ele para a cor que condiz mais com o projeto, mas a tendência mesmo é sempre utilizar como base o pigmento da terra natural mesmo. Quanto tempo demorou, Felipe, pra você fazer esse daí? Esse, como é um trabalho que não é em altura, assim, tem os tempos de secagem, né? É o que acaba demorando um pouco mais. Eu passo uma camada e depois eu espero secar para depois vir com a textura final. Mas uma obra como essa, assim, demora entre 5 dias, 6 dias. Sério? É rápido, é. Você sozinho? Às vezes, numa obra como essa, eu não preciso de ajudante, porque é uma obra pequena, né? Que não tem, assim, grandes demandas de montagem de andaime e tudo mais. Algumas eu utilizo, né? Um ajudante, assim, mas o processo é bem individual mesmo. E Felipe, aí, por exemplo, nós temos aí um balcão que geralmente ali ele mantém a temperatura dos alimentos, né? Por exemplo, o cliente chega, dá uma encostada aí nesse balcão, se não tiver essa proteção térmica, esquenta, né? Quando são elementos assim que vai ter o contato, que pode ter um choque, aí eu faço algum tratamento a mais, né? Para que o material fique mais resistente, aumenta um pouco a espessura. Então, de acordo com cada elemento, é um tratamento diferente. Às vezes, para externa também, utilizar uma resina, um óleo para proteger, né, da chuva, do sol. Então, varia muito. O tratamento, assim, a proteção varia muito do uso, né, que vai ser feito, assim, do elemento. Você foi reconhecido pela Casa Cor, né? Que é uma empresa de arquitetura, né? Você me corrige, tá? Isso, é uma mostra, né? E eles reconheceram o seu trabalho. Pode até voltar aquela arte lá, eu acho que é da exposição de lá, né? Perfeito. Essa foi a oportunidade que eu tive de participar da mostra da Casa Cor. É uma mostra que traz a arte e a arquitetura, né, de alto padrão. Então, foi uma oportunidade de mostrar que a Terra também tem essa possibilidade de apresentar um acabamento inovador, né, de alta qualidade, com um poder expressivo muito grande. Ainda mais atualmente, que o tema da sustentabilidade, do uso de materiais naturais, né, tem sido tão questionado e tão buscado pelos arquitetos também. E também os ambientes têm demandado mais significado, né? Os arquitetos querem contar as histórias, querem representar o espírito de cada ambiente. Então, nesse caso aí, eu pude levar a terra. Era uma exposição que falava sobre a primeira morada. Então, mexia bastante com a simbologia da terra, como o elemento primordial, né? Como o primeiro elemento utilizado para a criação do homem. E aí eu fiz essa luminária no teto. E foi uma oportunidade muito interessante, assim, de poder mostrar essa capacidade da terra, né? De criar um elemento de destaque, de poder contar, assim, de enriquecer um projeto, né, arquitetônico. E Felipe, ali em cima, por exemplo, ali é barro, ali naquela parte amarela? E aí a luminária você encaixou? A luminária, ela é toda de gesso. A estrutura dela é toda feita em gesso. Então essa parte clara que a gente está vendo aqui, ela é gesso, é o LED com o gesso. Exato, é aquele trabalho feito com ressaltes em gesso, né, com uma fita de LED ali na parte de dentro. Então ela é toda da mesma cor e com a mesma textura, né? Eu fiz essa textura de terra rachada para remeter ao chão do sertão, né, a terra base mesmo, assim. E aí ela fica mais clara na parte iluminada, né, que é a parte que tem a fita de LED, mas ela é um revestimento feito numa estrutura de gesso. E Felipe, antigamente as pessoas se preocupavam muito assim com a questão de, até não sei se aqui em Cuiabá o pessoal fala, mas lá na minha terra falava muito decorar, né? Vamos decorar a casa. E aí pensava muito assim, vamos decorar a casa, mas não pensava muito nisso que você falou, a questão
do que eu quero dizer, né? Perfeito. E os seus clientes, pelos trabalhos que você anda entregando, a visão deles anda mudando, né? Inclusive, você falou para a jornalista, inclusive, que a maior demanda que você tem hoje é da iniciativa privada. Isso. Os espaços comerciais, eles têm nas suas marcas, né, um conceito, né? E isso, hoje em dia, contar essa história para o cliente é o que faz a grande diferença, né? O diferencial das marcas, assim. Então, geralmente, essas marcas e comércios que me procuram, eles têm esse conceito conectado com a natureza e eles querem contar essa história. Aí ele chega e fala assim, Felipe, eu quero fazer uma padaria e quero... Minha avó é não sei o quê... Sim. Era italiana, vem com essa... A gente faz essa primeira conversa, essa entrevista praticamente, para que eu possa captar qual é a conexão dessa pessoa com a natureza, que processos naturais ela vive, ela explora, ela trabalha. Então o cliente me procura para que eu lance esse olhar, né? Para que eu possa olhar para isso e tentar encontrar essa conexão, uma maneira de contar como a terra se relaciona com isso, né? Quantos empreendimentos já tem aqui, que tem obra sua, quem quiser... sei lá, conhecer mais, né? Porque tem muita coisa na sua rede social que eu não tive tempo de selecionar. O Brasido, no Shopping Estação, foi uma obra que eu fiz também, é um restaurante de comida brasileira. Lá eu pude fazer o revestimento do ambiente, também a arte do bar. A cafeteria Tel, como você mostrou aqui. Aquela obra com a fita de LED na Cachoeira Cristal, é um empreendimento aqui também na Chapada dos Guimarães. Isso, é na Chapada dos Guimarães, ali perto da Salgadeira. Então eu já pude fazer também alguns empreendimentos no Manso, que é um pesca e pague lá, o Rancho do Mano. E agora o último que eu fiz também, que foi muito legal, foi a Padaria Levita, que também pude contar, é uma padaria de fermentação natural. Então uma história bem rica, assim, né? Fazer essa relação da terra com o trigo, contar esses processos de fermentação. Eu vi que tem um desenho do trigo e tem uma senhora com pão. Isso. Coisa mais que inclusive dá até a continuidade, né? Atrás. Exato. Que legal. Ali é a Levita? Ali é a Levita. Quanto tempo demorou ali para você? Ali foram mais ou menos uns 35 dias, mais ou menos, para fazer aquela obra até o final. Porque tem todo o detalhe, né? Sim, ali eu desenvolvi algumas artes específicas, assim, para cada parte do ambiente, né? Desde fazer uma espiral com o trigo, para contar essa parte da criação, né? Do crescimento do trigo e a relação com a terra. Aí também pude fazer um trabalho ali com a própria logomarca dela, né? Utilizando a arte da Levita mesmo, para poder fazer uma arte embutida nela. E também explorei ali as formas do café, que eles também são uma cafeteria, né? Então eu utilizei também ali a parte da arte do café, né? Nossa, que incrível. Mas, como eu falei na abertura, eu vejo o seu trabalho como algo futurista. Porque não adianta... Nós estamos aí com a COP30 batendo na porta, né? Agora em novembro, e em Belém do Pará. E estão se discutindo já essa questão das questões climáticas, né? Que nós já estamos sofrendo as consequências disso. E aí a sua técnica é muito interessante porque o barro, ele tem esse poder térmico de isolar o calor, de fazer o lugar ficar mais geladinho, mais fresquinho. Eu até separei aí um trabalho seu, Sim. Como leiga, não sei se é isso mesmo, Sim. mas que é, tipo, essa casa aí, por exemplo, ela é mais fresquinha do que uma de cimento? Sim, uma das principais características técnicas, assim, da terra, do barro, é a característica térmica, né? Para nossa região aqui é fundamental, né? Tanto até para a economia energética, né? Economizar em ar-condicionados e tudo mais, e também no conforto de estar num ambiente que tem essa capacidade. Ele regula também a umidade do ambiente, né? A umidade? A umidade. Então, por exemplo, em momentos mais úmidos, a parede absorve essa água, absorve essa umidade, e depois, em momentos mais secos, ela libera para o ambiente de volta, ela devolve para o ambiente. Então, ela tem essa capacidade de regular a umidade. E também essa inércia térmica, ou seja, nos momentos de mais calor, lá dentro está mais frio, né, mais fresco, e quando chega a noite, que é um momento de mais frio, ela está com uma temperatura menor, ela volta a liberar também para o ambiente esse calor que ela absorveu. Então essa regulação, esse conforto térmico é primordial. A gente pode ter essa experiência entrando nas casas, por exemplo, do centro histórico, casas mais antigas do período colonial, que são feitas de taipa de pilão e adobe, que tem um pé direito maior, por exemplo, e aí você pode sentir claramente
a diferença de 3 até 4 graus entre uma casa convencional e uma casa feita com essa técnica também. Uau! Mostra lá de novo, o Wellington, que eu quero perguntar uma coisa para ele. Por exemplo, essa casa aí é aonde? Essa é uma pousada lá em Nobres. É uma pousada lá em Nobres. Esse é um dos quartos. Ela é toda lá. Assim, Felipe, ou é só essa parte externa? Ela é a parte externa. A gente fez o acabamento para mudar a identidade do local, justamente para chamar para o ecoturismo, né? Para trazer para o cliente esse conceito de conexão com a natureza, para trazer esse aconchego de casa do campo. Então, geralmente, eu trabalho muito nisso, nos acabamentos, para trazer conceitos e essa sensação, né, essa experiência de contato com a natureza. Eu vi que lá no Piauí, eles estão criando, não sei se você já viu, estão fazendo uma técnica lá de tipo um chuveirinho que fica no telhado. Porque lá os telhados são aquela telhinha de barro, né? Sim. Você tem alguma técnica em relação a isso para telhado, que tipo as pessoas podem, não sei, se quiserem mudar? Eu tenho contato com a técnica de telhado verde, né? De teto verde, onde é feito quase que uma laje e feita também a produção, enfim, um plantio de gramíneas, vegetais de pequeno porte, para que aconteça essa diminuição da temperatura, né? No telhado? No telhado, chama teto verde, telhado verde. Uma possibilidade. Vai o barro. Sim, mas isso é uma prestação de serviço de construção, né? Atualmente, eu como artista plástico, tenho ficado mesmo mais na parte dos acabamentos, dos acabamentos em bioconstrução. Mas a bioconstrução, como uma técnica de construção com elementos naturais, ela dispõe de diversas soluções, né? E o teto verde é uma dessas aí que você falou. E como que tá esse nicho aí de vocês, né, da bioconstrução, do paisagismo? Você está em alta ou as pessoas estão se abrindo mais para isso? Porque antigamente, né, as pessoas tinham até preconceito, né, com o artista plástico não trabalhava, né? Não sei se você pegou essa época, sim. Acho que a gente até quase a mesma idade. Tenha, né? Tipo, isso é igual a reciclagem, né? Coisa de garrafa PET, mas você percebe se há uma mudança de visão, de comportamento? Eu percebo, sim. Até você falou da COP30, né? Então, assim, cada vez mais esse assunto das mudanças climáticas, dos impactos ambientais, eles têm tomado conta, né, do nosso discurso social, assim. Uhum. E também os arquitetos e os designers, eles também têm despertado para a riqueza que os materiais naturais podem trazer, para os conceitos, para a aparência, para o desenvolvimento de texturas, acabamentos exclusivos, únicos, né, criativos, assim. Então, em vários aspectos, eu vejo que essa demanda ela é crescente, tanto na preocupação ambiental, como também no desenvolvimento artístico, conceitual dos projetos, né? Então, a minha própria participação na Casa Cor, na Artefato, por exemplo, traz para mim essa validação, né? Traz para mim essa percepção, porque percebe-se que até mesmo a arquitetura de alto padrão, ela demanda esses novos significados, essa interação com a natureza, né? Esse bem viver, essa qualidade de vida. Então, a natureza traz isso, né? Nos devolve um pouco dessa calma, desse diminuir do ritmo, dessa nova, essa busca de qualidade de vida, assim. Então, em várias demandas eu percebo que existe essa preocupação, e a nossa demanda como artistas ou como construtores da área de sustentabilidade, assim, eu vejo que ela é crescente e ela tende a crescer ainda mais, né? E aí eu percebi que você também está indo num segmento de futuro mesmo, porque não sei se isso é proposital ou se é realmente da sensibilidade sua, mas da questão das crianças. Você lá na oficina, você está dando oficina para as crianças, para brincar com terra e tudo, numa era em que, no programa, que toda semana a gente está alertando pais que as crianças não têm idade para ficar em tela, os danos cerebrais que já causam na formação das crianças. Sim. E aí você está fazendo o inverso, né? Sim. É proposital ou tá acontecendo? É proposital. A gente, até como adulto, a gente percebe os impactos, né, do excesso de tela, o excesso de informação causa, né, na nossa psique.
E então, assim, além de tentar conter os impactos, né, desse excesso de tela, a gente também tenta proporcionar esse desenvolvimento criativo de contato com a natureza, né? Eu percebo na minha profissão, na minha atuação, os benefícios criativos. A natureza é muito rica nos seus processos, né, nas suas expressões. Então, isso para uma criança que está desenvolvendo a sua experimentação, que está descobrindo os seus ritmos, que está aprendendo a explorar a sua criatividade, é muito rico, assim, né? É uma contribuição muito boa. Então, as escolas têm me procurado também para fazer essas dinâmicas junto com as turmas, levam lá as crianças de 7 até 12 anos, a gente vai adaptando as atividades, e aí a gente pinta telas, a gente faz os tijolos de adobe, eles pisam a terra, então essa possibilidade que eles talvez não teriam mais por já estarem morando em apartamento, por estarem morando em condomínios, assim, de poderem estar em contato, verem as possibilidades que a terra, a natureza tem, né? Então, lá no meu ateliê, lá na minha galeria, eu criei... Cadê o ateliê? Essa possibilidade, esse espaço, aí é a entrada de lá, né? Ali é onde eu estou fazendo a fachada com a arte da minha logomarca. E aí, nesse espaço, a gente faz essa atividade com as crianças para que elas tenham essa experimentação. E aí você leva para as escolas também? Aí eu levo para as escolas. Eu trago as escolas para esse ambiente e também, às vezes, faço essa dinâmica lá dentro do espaço deles também. Felipe, eu queria que eu fiquei curiosa, você começou a contar a história e aí a gente começou a dar play na gravação, você falou que dessa casa. Essa é a casa onde eu nasci, ela tem uma história bacana, ela fica aqui no centro, ali no Goiabeiras, pertinho daqui, né, atrás do Colégio Coração de Jesus. E depois de fazer engenharia, eu voltei para essa casa usando ela como laboratório para desenvolver a técnica de revestimento. E aí é o espaço onde eu desenvolvo as minhas artes, faço os meus testes, vou fazendo o desenvolvimento das minhas técnicas e também fui criando a estrutura para receber essas crianças, fazer essas atividades, né? Então você era pequeno, você morava aí? Eu como cresci E seus pais foram para onde? Agora eles estão em outra casa, né? A gente mudou para São Paulo, a gente rodou um pouco fora daqui de Cuiabá, mas depois, na época da engenharia, eu voltei para cá e retomei a casa para poder... Então tem uma história, né, de vida aí dentro desse espaço. Olha só, é o Felipe criança brincando com o barro e com o Felipe adulto empreendedor, né, Felipe? Tem um pouco dessa mistura, né, a terra, assim, de ancestralidade e inovação, né? Eu navego muito nessa linha do tempo, assim, entre trazer para esse processo que antes era muito artesanal, muito bruto, muito rústico, maquinários que facilitem o processo, adaptações de técnica, como você viu, né, de usar a técnica no gesso, em paredes convencionais. Então isso antes não era, ficava restrito a construções naturais, né? Então eu me preocupei bastante com isso também, de poder adaptar isso para as construções atuais, né? Não ficar limitado somente a atuar no mesmo nicho, né? Eu mostrei aqui para os meus amigos quando eu fui debater a pauta e todo mundo ficou, nossa, nunca vi isso, que coisa linda. Ficou todo mundo impressionado assim com a sutileza e com isso, entendeu? Porque geralmente a gente olha assim, artesanato, né? Isso aqui é de barro. Perfeito. Mas não, tem todo um detalhe mesmo. A minha intenção foi muito essa, assim, de tornar a terra um elemento desejável, né? Para não ficar somente no apelo ambiental, né, como solução de problemas, mas também como uma estética desejável, né, para que o elemento fosse realmente fizesse a diferença e tornasse um ambiente único, assim, né? Mas e aí você, por exemplo, para fazer toda essa arte aí, você você estuda, você vai estudando as misturas? Isso. Assim, até a própria casa, com o ateliê onde eu compartilhei com você aqui, ela foi o meu laboratório, né? É até hoje, assim. Então, a cada material que eu pego é uma mistura diferente, ele requer que eu faça novos testes. Mas isso aqui não dá, isso aqui... Que eu faça análise, exatamente. Então, a terra tem isso, né? Ela, como não é um material homogêneo, comprado numa loja, por exemplo, cada material que eu encontro, ele tem a sua composição, ele precisa ser compreendido, né? Saber qual é o comportamento daquela terra. Então, a engenharia me ajudou muito nisso, a ter um método de análise, né? A poder fazer os testes, a poder desenvolver uma metodologia que, desde o momento em que eu pego o material
até o momento em que eu vou fazer os testes já na obra, eu consigo ter parâmetros, até encontrar o equilíbrio para que o material também, a obra fique resistente, né? Para que ela tenha também um desempenho técnico excelente. Assim. No Brasil, tem mais artistas plásticos nessa sua área? Tem. Bom, como eu pesquiso bastante o nicho, assim. Bom, algumas empresas, como a Taipau, por exemplo, são empresas já que prestam serviço para grandes empresas, corporações, assim. Como empresa, é uma referência para mim, né? Mas existem artistas pelo Brasil também que desenvolvem seus projetos assim também semelhante, né, a esse processo que eu faço. Assim, o John Brennan é uma referência na parte das tintas e existe uma série de outros artistas também que eu compartilho nas minhas redes. Assim, também, mas no Centro-Oeste tem? O João Lucas, ele tem um projeto muito legal aqui no Lacan, ali na saída para Santo Antônio. Foi uma das pessoas também que abriu a porta para mim no começo, enquanto eu ainda estava tentando compreender o movimento da bioconstrução. Então, ele é um arquiteto que projeta muito baseado nessas técnicas de bioconstrução, de permacultura. Então, aqui, ele foi uma referência para mim no início, assim, até hoje, né? E eu acho que os órgãos públicos, prédios públicos, tem que começar a rever também, né? Essas estruturas. Vai economizar muito mais. Sim. Questão de gasto com essa questão da parede térmica, por exemplo, Exato. né? É uma valorização da cultura local, né? Cuiabá foi construído com essas técnicas desde o período colonial, então isso conta muito da nossa história aqui. E tecnicamente também, para a economia de energia, com climatização e também com o conforto, né, térmico, da qualidade do ar, tudo isso faz diferença, assim. Então, é um convite, né, também para os arquitetos, os profissionais que projetam esses prédios, né, para que eles possam também se atentar para isso, porque é um diferencial. Quando você chega num estado, numa região que valoriza, que conta a própria história através, né, dos prédios públicos, assim, faz uma diferença, né? E aqui a gente tem alguns museus, alguns lugares que preservam isso, e é bem interessante você poder chegar nesses lugares e poder ter contato, né? E são pouco valorizados, são pouco frequentados, né? Sim. Vamos falar a realidade. A gente quase não Estão sabe abandonados, disso, né? Eu não sabia, eu já fui, mas nunca observei. Sim. Com esse olhar que você está me mostrando, quando eu for voltar, eu vou saber olhar melhor. Até mesmo eu que trabalho na área tenho que ficar procurando para tentar encontrar, né, lugares onde isso ainda faz. Mas aqui em Cuiabá agora também existe um projeto muito legal que está acontecendo no Centro Histórico, que é o Canteiro Experimental. Então eles estão fazendo toda uma revitalização no Centro Histórico, estão fazendo oficinas também para as universidades, para os arquitetos em formação, para a população em geral. Então já existe sim um crescimento desse nicho, está crescendo muita atuação da valorização do Centro Histórico, mas também de uma arquitetura inovadora. A gente estava conversando aqui antes sobre os prédios que já estão usando formas de cupinzeiro, que estão usando arquitetura natural, não só por estética, mas por perceber que eles são mais eficientes energeticamente, que eles têm uma contribuição para dar também para a arquitetura. Então, é um movimento que está em franca ascensão, assim. Ele está sendo redescoberto e essa releitura inovadora, tecnológica, está contribuindo, né, para que ele se insira no mercado também e seja bem aceito, assim. Tá, e nós temos você, cuiabano, não, né? Cuiabano, lá, qual é o nome da rua que você nasceu? Coronel Neto. Coronel Neto, lá da rua Coronel Neto, ali na região central, centro, né? exato. Na região central, gente, nós temos um artista da bioconstrução aí. Se você quiser entrar em contato com o Felipe, eu vou deixar as redes sociais dele, tem lá a oficina, né? A Mandala? Sim, a é gente, Mandala que fala? Galeria Mandala, né? Galeria Mandala, exatamente. né? Sim, é só entrar em contato comigo, eu aceito as visitações lá, além dos eventos, das oficinas. Gosto muito de receber as visitas, poder mostrar um pouco do trabalho, né? Sim. Então, se tiver tempo, né, Felipe? Porque até para vir aqui foi difícil, né? Mas a gente sempre arruma um tempo, né? Para contar essa história, muito, muito bom. Então eu convido a todos, né? Que quiserem conhecer meu trabalho, quiserem conhecer o espaço. Levar a criançada lá para fazer uma... Paga, pais, tipo, se as escolas, uma escola particular quiser contratar você, Felipe, eu quero trazer a meninada, paga, sim, tem um valor lá. A gente fecha um pacote para fazer, né, o evento. Sim, aí você dá todo o material. Exato, preparo todo o material, as telas, então tudo que a gente produz lá eles levam para casa para ficar como lembrança, como recordação, saem de lá artistas, né, com as suas telas, com os seus experimentos, e é muito legal. E aí você deixa um recado para os pais, criança que gosta de brincar com
terra não faz mal, né? Não faz, só faz bem. Só as crianças vão estar muito mais criativas, né? Muito mais atentas, com uma atenção, com uma capacidade de desenvolvimento muito maior, assim, né? Vão dar menos trabalho, inclusive, porque... Menos ansiosas, vão ficar presentes. Essa qualidade de vida, essa saúde mental, né? Que a gente diz, assim, que era impensável falar isso em relação às crianças, né? Mas hoje em dia é um desafio, assim, a gente manter eles, desenvolver a criatividade deles para além desse excesso de informação acelerado, né? Então fica o convite, tragam seus filhos, não só as escolas, mas os pais também podem se organizar em grupos e a gente cria uma oficina ali para esse grupo de pais. Então é um convite para os pais também poderem trazer suas crianças, conhecer o espaço também. A gente está oferecendo e propondo esse trabalho. Perfeito, obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Adorei, aprendi muito com você. Você viu que eu fiquei meio assim, porque é uma área nova para mim, né? Perfeito. Mas foi muito interessante. Obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, estou à disposição. E aí, o prefeito Abílio, o senhor que é arquiteto, né? Nós temos aí um bioconstrutor que faz essas obras, pode ir lá olhar e quem sabe, né? Com um mandato aí, pode inovar em algum espaço público para economizar dinheiro, né? Porque a prefeitura está de calamidade financeira. Gente, um abraço. Segue o Felipe Sancho aí nas redes sociais. Chama ele aí para contratar o serviço dele ou levar sua criança ou sua família para ter esse momento tão legal aí com a terra. Um abraço, hein?